Nesse vídeo eu quero falar sobre transferência. Muitos de nós passamos por muitos traumas na infância. Cada um vai elaborar de uma forma diferente. O que vai diferenciar é muitas vezes saber elaborar na fase adulta. Aquela pessoa que tem o hábito de culpar os outros ou fazer transferência daquilo que está mal elaborado dentro de si, é bem comum vir para a parte terapêutica. Ou dizer que o médico não foi bom o suficiente, ou dizer que aquela loja não tem roupas adequadas, ou dizer que aquele salão de beleza, enfim, tem muitas críticas de pessoas tipicamente com bastante traumas na infância. E são traumas que às vezes não precisa acontecer. Ai, nossa, aquela pessoa viu uma morte acontecer em seus olhos ou alguma coisa referente a isso. Pode ser pequenos traumas somatizados ao longo desta infância. Por exemplo, eu venho trazer para você um exemplo que é bem comum acontecer. Uma menina, por exemplo, ela não consegue receber um olhar da mãe como ela gostaria. Ou ela não consegue receber atenção, colo, elogios daquela mãe que ela tem que deu a vida. Muitas vezes essa mãe não consegue corresponder à filha da forma que ela é, e aí começa a ser um afastamento. Essa criança, em prol de busca de amor, ela vai buscar nas pessoas alguém que consegue entender a linguagem de amor dela. Então, muitas vezes ela pode encontrar no seu pai. O pai acalenta, o pai acolhe, o pai compreende ela. Automaticamente, ela começa a ficar distante do olhar da mãe. Ela começa a se afastar de sua mãe sem compreender exatamente o que está acontecendo. Mas ela começa a ficar muito presa no pai. Em outro vídeo até eu falo e vou falar sobre um pouco mais sobre as filhinhas do papai e os filhinhos da mamãe. Mas aqui eu vou me deter exatamente neste assunto, a transferência que nós fizemos por algo mal elaborado na infância. Então essa criança ela vai muito para a esfera do pai, se afasta da esfera da mãe, se afasta do seu feminino e ela continua a vida. Continuando a vida, é muito normal ou tipicamente normal acontecer que nessa fase de olhar para os meninos, se conectar com o masculino, existem sentimentos de rebeldia. Por quê? Aqueles rapazes nunca vão ser o seu pai. E elas esperam naqueles homens, naqueles rapazes, a mesma coisa que o pai fazia, compreensão, acalentava, protegia. Só que esquecem que às vezes o pai coloca essa criança num patamar tão alto que nem ele mais alcança depois. Mas enfim, ela vai dar um jeito e ela vai continuar sua vida profissional, seus estudos, e aí ela casa. É ali que começam os maiores conflitos. Porque até antes de casar, todo mundo é culpado, alguém se responsabiliza e assim acontece a vida. Só que quando casa, essa menina que era a filhinha do papai, ela começa a ter responsabilidade de uma casa. Ela começa a ter responsabilidade como esposa de um homem, como uma responsável por outras crianças, assim podemos dizer. Enfim, ela começa a ter mais responsabilidades. Então, dentro do movimento dela, se aquele homem não consegue corresponder no amor, porque ele não é o pai dela, ou não consegue trazer dinâmicas de adular ela, de fazer tudo o que ela quer, de comportamentos onde ela sempre quer do jeito dela, vai começar a gerar conflitos. Vai gerar conflitos a ponto dos dois ficar com muita raiva um do outro. Enfim, e aí nesse ponto o que acontece? Aí entra a mãe, entra a pai, entra a sogra, entra todo mundo que às vezes querem ver ou estão vendo e querem ajudar. Mas agora a minha pergunta e a transferência vai exatamente neste ponto. Com a mãe, supostamente ela não tem uma boa relação. O pai automaticamente vai ficar do lado dela. Então ela vai conversar com a sogra e a sogra ali pode dar muitas dicas. Olha, que tal você ir buscar um profissional, um terapeuta? Então ela vai ir porque a sogra orientou.
Mas aqui, gente, tem que ter muito cuidado para você profissional. Se ela está com raiva de tudo que vem, né? Da onde que vem aquele marido dela, ela vai estar com raiva de uma forma inconsciente da sogra, do sogro, da cunhada, do cunhado. Ela vai estar com rebeldia daquela família. Ela vai fazer dois movimentos aqui. Um dos movimentos, ela vai querer agradar para que eles fiquem ao contrário do próprio filho. Ou ela vai fingir, né? Ela vai estar lá se envolvendo, vai estar de uma forma, mas tudo que vier deles, ela vai desprezar, porque ela tá com raiva. Então vamos lá, a sogra indica uma terapia. Ela vai para a terapia já sabendo que a terapia não vai dar certo, porque ela não quer que dê certo a terapia. Ela não quer, porque se der certo, a sogra dela vai ter razão. Automaticamente, se a sogra tem razão, o filho vai ter razão e ela não vai ter razão. Então, nesse patamar, ela começa a dizer: a terapia tal que eu fui, não é boa, não é suficiente, tá vendo? Não é bom. Mas enfim, vamos dizer que a sogra não mandou para terapia. Vamos dizer que ela já está numa sofrência emocional tão grande que ela já está com o corpo físico machucado. Então a sogra pode indicar para um profissional na área da saúde, um médico. Então ela vai chegar lá e vai ir no médico e o médico não é bom o suficiente, e aqueles medicamentos que o médico passou, que o psiquiatra passou, qualquer coisa não vai ser bom o suficiente. Mas mesmo assim, tá tudo bem, aí a sogra indica: eu vou no salão tal, que tal você ir no salão? Aquele salão é muito bom. Pois ela vai lá e vai encontrar um problema e vai desprezar o profissional na área daquele patamar. Por quê? Porque não é que é o profissional, é ela está transferindo o sentimento que ela está mal resolvido com sua mãe, mal resolvido com a sua sogra, e ela vai transferir para uma outra pessoa. Porque no comportamento dela, ela tem que ser boazinha. Então ela não pode brigar com a mãe, não pode brigar com a sogra, com a cunhada, enfim, não pode brigar. Mas ela vai desprezar tudo aquilo que vem. E esse vir do outro pode ser qualquer área que ela não vai aceitar. Qualquer presente não vai ficar bom. Entende? Então, às vezes, a pessoa, ela não está bem elaborada com ela. Então, automaticamente, o que vem dos outros, ela pega aquele sentimento e transfere para outro. Então, para você, profissional, para você que está aqui, compreenda dentro desse sentido, que pode ser muitas vezes algo pessoal da pessoa que não está conseguindo ser elaborada dentro dela mesma. Tá bom? Um abraço de luz e até a próxima vez.